Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero também saudar você aí atrás dessa plataforma digitais, com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A você que se encontra no templo, convido a você a se pôr de pé e abrir o seu brado de júbilo no hino 309. Hoje nós vamos fazer diferente porque nós não temos os nossos músicos hoje para estar tocando, mas vamos cantar e exaltar o nome do Senhor com as nossas vozes, a qual o Senhor nos deu para exaltar o nome dEle, no nome de Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, nós damos início nessa programação, neste culto divino, cantando o hino 309 do nosso brado de júbilo, que nos diz assim: queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhe a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão ter, sua glória em ti sempre permanecer, e o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, e em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você
a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo 23. Nós vamos estar fazendo uma leitura e logo mais estaremos orando no nome do Senhor Jesus, no livro de Salmo 23. Você que se encontra através dessa plataforma digitais, se você quiser acompanhar conosco essa leitura no Salmo 23, nós vamos estar lendo em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz nesta noite mesmo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge. Nós temos um pouquinho técnico, um problema técnico. Aí aqui nós falamos assim: na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Esse é o Deus que tem falado comigo e com você. Esse é o Deus de promessa, o Deus de oportunidade, o Deus que fala e continua falando comigo e com você. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo e Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, a qual Tu tem nos dado, Senhor, no domingo abençoado, Senhor. Eu creio a cada vida, Senhor, que se encontra, Pai, na Tua casa, Senhor da glória. A cada vida também, Senhor, que se encontra, meu Deus, através, Senhor, dessa plataforma digitais, Senhor, sim, aí atrás deste celular, netbook, Senhor da glória. Deus, continua operando em cada vida, Senhor. Queremos sentir a Tua presença do Teu Espírito Santo, Pai, em nossas vidas, neste lugar, Senhor, aí em cada casa onde essa live alcançar, chegar, Senhor da glória, aquele que está ouvindo também no seu carro, Senhor, no seu trabalho, sim, Senhor, no seu trabalho, opera lá também, Senhor, continua operando, continua nos fortalecendo, nos encorajando, Senhor, a te buscar, a te servir, Senhor. Quão bom é estar na Tua casa, na Tua presença, sentir a Tua presença, Pai, em nossas vidas, Senhor. Senhor, nos enchendo do Teu Espírito Santo a cada dia, Senhor. Quando pensarmos, Senhor, que nós estamos nos vaziando, Senhor, aí chega este momento de adoração, de exaltação do Teu nome, aonde possamos, Senhor, nos encher novamente do Teu Espírito Santo, Senhor da glória. Pai, continua operando, Senhor, continua dando força, Senhor, aquelas pessoas que se encontram tristes, abatidas, Senhor, levanta, Senhor da glória, diga, meu Deus, a eles que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Se nada nos falta, Senhor, então fortalece o Teu povo, levanta o Teu povo, enche do Teu Espírito Santo, para juntos nós adorarmos e exaltarmos o Teu nome, Senhor da glória. Deus, eu oro também, Senhor, em favor dos ofertantes desta noite, Senhor da glória, dos dizimistas da semana, do mês, Senhor. Continua operando, continua fortalecendo, continua, Senhor, abençoando a cada vida, para que possamos Te ofertar com alegria, Senhor da glória. Eu oro também, Senhor, em favor do Teu servo, que logo mais estará ministrando a Tua palavra, Senhor da glória. Abençoa o Teu servo, Senhor. Senhor, põe as Tuas mãos santas e poderosas, meu Deus querido. Fala conosco, Senhor. Eu creio que Tu já estás falando, Senhor, desde o início dessa programação, mas continua falando conosco, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém
Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. O irmão pode se sentar. Como foi falado, hoje nós não temos nossos músicos para darmos continuidade de cantar mais 3, 4 hinos. Nós vamos estar cantando mais um hino, junto com a igreja, com você, aí do outro lado. E logo mais o pastor estará ministrando a palavra do Senhor Jesus. Mas fique à vontade, exalte o nome do Senhor, glorifica a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Não sei como você chegou aqui na casa do Senhor, mas creia que você não irá sair da mesma forma ou da mesma maneira que você chegou, porque o Senhor é aquele que nos vê, aquele que nos guarda, aquele que nos enche do seu Espírito Santo. Creia que o Espírito Santo está neste lugar e Ele vai contemplar a sua vida, não somente aqui no templo, não, mas também aí fora, aí aonde você se encontra, aleluia. Ele vai tocar na sua vida, no nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, glória a Deus, aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar é quão real a tua presença. Vamos provar é quão real a tua presença. Vamos provar é quão real a tua presença. Vamos provar é quão real a tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o
inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome. Assim neste momento eu passo a palavra para o nosso pastor, que estará ministrando a palavra do Senhor Jesus. Continue conosco, continue aí você através dessa plataforma digital, continue que Deus irá falar contigo nesta noite, no nome do Senhor Jesus, porque o Deus poderoso é o Deus que continua agindo, continua trabalhando na vida daqueles que crêem, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós irmãos encontram-se na igreja, cumprimentamos todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, pedindo que você abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 23. Livro de Jó, no capítulo 23, versículo 13. Estaremos meditando nessa noite com o tema Deus é soberano em seu comando. Livro de Jó, capítulo 23, versículo 13, nos diz assim: em nome de Jesus, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que a sua alma quiser, isso fará. Querido Deus, de graça e misericórdia, agradecidos nós somos a Ti a oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos nesta casa com os Teus servos, para juntos adorar, bendizer e glorificar o Teu nome. Abra o nosso coração e mente, entendimento, para entendermos e compreendermos. Precisa trocar. Pronto, som, troca de microfone. Como nós dissemos, Deus é soberano em seu comando. Jó 23, versículo 13. Para a honra e glória do nosso Senhor, estaremos meditando nesse texto nessa noite. Ainda existem pessoas que pensam que todas as coisas, tudo aquilo que acontecem, ela simplesmente acontece por acontecer. Algumas falam assim, por causa da lei da natureza, é o destino ou a sorte. Algumas pessoas acreditam desse jeito. Entretanto, a Bíblia nos mostra que existe um Deus que controla todas as coisas. Desde o princípio ele faz crescer o capim com o gado que come, a verdura que o trabalhador planta, até estabelecer um limite. Ele estabeleceu o limite para que a praia, o oceano, ele chegue até um determinado ponto e depois recue. Todas as coisas Deus está controlando, Deus está no comando de todas as coisas. Ou seja, Deus ele é soberano, Ele é conhecedor, Ele é sabedor, Ele é sábio em todas as coisas e Ele reina de uma dimensão que é além da nossa compreensão. Ele reina de uma dimensão acima do nosso entendimento, realizando planos que estão muito além da nossa capacidade de alterar, de retardar ou até mesmo de interromper. E é sobre esse aspecto da natureza que nós veremos nessa noite, sobre a maravilhosa soberania de Deus. Ele cuida de tudo, tudo está no comando, tudo está no controle dele, e muitas vezes nós não entendemos por que está acontecendo isso e por que está acontecendo aquilo. Como nós vemos no livro de Jó, ele tinha uma noção clara da soberania de Deus.
Mesmo ele sendo ali esmagado por um sofrimento assolador que assolou com ele, com a sua família, na ocasião que ele perdeu tudo, ele disse a seguinte verso: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha que afirmação é essa que Jó está dizendo: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, mesmo assim ele glorifica, ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, não é comum nós atribuirmos a Deus tudo o que temos ou tudo o que nós somos. Muitas vezes nós agradecemos apenas quando o Senhor dá, mas quando acontece isso com Jó, ele reconhece aquilo que ele tinha, aquilo que ele havia ganhado, tudo aquilo que ele havia perdido, e ele mesmo assim ele fala: bendito seja o nome do Senhor. Então Jó reconhece aqui a soberania de Deus. Muitas vezes o mundo aí não conhece, não reconhece, não vê que Deus é soberano, acha que por conta de enfermidades, por conta das coisas, das catástrofes que acontecem no mundo, Deus não tem controle de tudo, mas Ele continua no controle de todas as coisas. A crença na soberania de Deus, isto é, a crença que Ele está no controle de tudo, que Ele está no comando de tudo, era isso que Jó tinha para perseverar, para continuar perseverante, digamos assim, que era uma mola propulsora que impulsionava cada vez mais para ele poder resistir em tudo aquilo que estava acontecendo em sua vida. E isso no livro de Jó nos tem muitos ensinamentos para nos ensinar sobre a soberania de Deus. Nós não sabemos de tudo. A nossa mente ela é limitada, nós não conhecemos, nós não sabemos o futuro. Raras vezes a gente consegue se lembrar do passado. Agora o nosso Deus, Ele sabe o passado, Ele sabe o presente, Ele sabe o futuro, tudo isso que vai acontecer. E Jó então ele apresenta aqui de forma inquestionável, quando está falando quanto à nossa compreensão. Nos 2 primeiros capítulos do seu livro, do livro de Jó, interessante que é apresentado sobre as suas motivações, é falado das motivações, depois ele é provado, depois vem tudo falando aqui sobre o seu sofrimento, sobre a sua família, vem montar aqui um palco na história, algo que nós devemos realmente estar sempre lendo, sempre estudando. Nós sempre aprendemos com Jó, nós sempre aprendemos com esse homem que perdeu tudo, mas manteve ali a sua fé firmada em Deus cada vez mais. Para nós termos, veja como é que pode, irmãos, ele perde 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas são tirados dele. Tudo bem que Deus tinha um propósito maior para ele, mas ele não sabia disso. Ele não sabia daquela conversa que houve entre Deus e o inimigo. Jó não sabia, muito menos os amigos de Jó sabiam disso. Se nós verificarmos os textos bíblicos, não vai em nenhum momento esses 4 amigos que apareceram para conversar com Jó, em nenhum momento eles falam: mas você ficou sabendo da conversa, do plano que Deus tinha lá com o inimigo, que o inimigo começou a falar, que passou a rodear a terra, e Deus fala: você viu na terra o meu servo Jó, que não há homem fiel e íntegro como ele? Nós não vemos os 4 amigos de Jó falando sobre isso aqui, mas mesmo assim, Jó ele consegue entender e ver a soberania de Deus. Nós simplesmente não sabemos de tudo, e realmente não sabemos. Nós não sabemos o que vai nos acontecer quando nós sairmos daqui. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã, em plena segunda-feira. Nós não sabemos o que vai nos acontecer durante a madrugada. Nós não sabemos de tudo, mas Deus, Ele é soberano. Ele sabe de tudo, Ele continua sabendo de todas as coisas. Ele sabe a razão por que Ele colocou Jó nessa prova. Ele sabe a razão porque muitas vezes nós somos provados. Ele sabe a razão porque muitas vezes nós somos provados em nossa fé, no nosso dia a dia. Ele sabe a razão porque muitas vezes nós surgem nos problemas das nossas vidas. Deus sabe de tudo. Ele continua governando, Ele continua soberano. Olha as catástrofes que aconteceram nessa semana de sexta-feira para cá. E muitas vezes as pessoas falam: mas onde está Deus? Deus não está no controle. Ele continua no controle de todas as coisas. Quem não tem o controle de todas as coisas somos nós. Nós não conseguimos controlar aquilo que vai acontecer amanhã em outros países, em outras cidades, até mesmo com a nossa vida, mas Deus, Ele controla tudo, Ele entende tudo, e Ele sabe todas as coisas, e Ele continua sendo soberano em tudo. Continua sendo soberano na igreja, continua sendo soberano em nossas vidas, continua sendo soberano em nossas famílias. Enquantas vezes aqui nós vemos a menção da conversa que Deus teve com o inimigo, dos versículos do capítulo 4 até o capítulo 37 de Jó, nós não vemos menção dessa conversa.
desses amigos de Jó conversando. Por quê, irmãos? Porque eles não sabiam nada a respeito. Eles não sabiam nada a respeito desta conversa que teve. Nem mesmo Jó, nem mesmo os seus amigos. Ninguém sabia de nada. O versículo bíblico, os capítulos lá iniciais apenas falam que houve uma conversa. Houve uma conversa entre Deus e o inimigo que Jó não sabia, a esposa de Jó não sabia, esses amigos que foram conversar com Jó também não sabia. Nenhuma passagem bíblica aqui nesse livro mostra esses amigos conversando a respeito dessa conversa de Deus. Porque muitas vezes eles podiam ter falado assim: mas Jó, sabe que o inimigo foi lá, ele estava aí, Deus perguntou para ele: de onde você vem? De passear e rodear a terra. Ah, você viu na terra o meu servo Jó? Em nenhum momento os amigos de Jó falam isso para ele. Não tem isso relatado aqui na Bíblia, não tem isso. Porque só algo que tem uma coisa que fica clara em Jó. É que Deus sabe de tudo e que realmente nós não sabemos nada. Às vezes a gente acha que nós sabemos das coisas. Às vezes eu tive aquela pessoa que todos os anos tem aquele prêmio Nobel, aquele que se destaca na medicina, aquele que se destaca na saúde, aquele que se destaca em literatura e por aí afora vai, aquele que se destaca em física, em química, e a gente fica muitas vezes falando como que essa pessoa é sábia, como ela é inteligente, como ela sabe das coisas, como ela conhece as coisas, e se nós tentarmos compará-la com o conhecimento de Deus, a gente sabe que ela não sabe de nada, não entende nada, porque Deus é muito maior, não há como nós compararmos Deus com ninguém. Não temos condições de compararmos o conhecimento, a soberania e a sabedoria de Deus com nenhum ser humano, com nenhuma pessoa. Quanto mais nós queremos questioná-lo a Deus, será que alguém pode questionar a Deus? A soberania de Deus era o que dava firmeza a Jó. Jó permanecia firme. Se ele não entendesse, se ele não soubesse, se ele não entendesse que Deus estava no controle de tudo, seria muito fácil para Jó perder a cabeça naquela situação que ele se encontrava, porque a sua situação era caótica. A situação que Jó estava vivendo era muito crítica. Todavia Jó sabia quem era Deus, ele conhecia Deus, ele sabia que Deus podia mudar a sua sorte, ele sabia que Deus podia mudar aquele quadro de vida que ele estava vivendo. Nos primeiros 9 versículos do capítulo 9, de forma poética, ele reconhece a absoluta soberania divina em todas as coisas, em tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele começa a falar das maravilhas que o homem jamais poderá entender. O poema de Jó para os nossos dias e para aquele tempo parece até meio perturbador, porque ele começa a falar de vulcão, ele começa a falar de terremoto, ele começa a falar de eclipse, e começa a falar de outras maravilhas nos céus, e todos são levados a efeito por Deus. E muitas vezes nós lemos e não entendemos, o mundo lê e não entende, porque muitas vezes eles leem a Bíblia como estão lendo um jornal, como estão lendo uma revista, eles leem e não meditam nesses versículos que estão dizendo na Bíblia. Mas Jó sabia, Jó com aquele entendimento, e ele sabe que Deus era soberano em tudo, e ele ainda fala assim: quem se atreve a perguntar o que é que estás fazendo? Quem que pode se atrever a perguntar aquilo que Deus está fazendo? Ninguém, irmãos. Nenhum ser humano pode se atrever e chegar a Deus e perguntar: Deus, por que tu estás fazendo isso? A resposta realmente é ninguém. É a resposta que se espera. Ninguém tem condições para isso, porque a vontade de Deus, ela é inquestionável. A vontade de Deus, ela é inexorável. Nem mesmo aqueles auxiliares lá do Egito, que era a grande potência que tinha na época, o Egito, a grande potência que existia na época, eles deviam se curvar perante o Deus Todo-Poderoso, porque Deus está acima de tudo. Deus está acima dos homens, Deus está acima de reis, Deus está acima de políticos, Deus está acima de governadores. Ele é a única causa de todos os eventos. Deus está acima de tudo. Veja a pergunta de Jó no versículo 24 do capítulo 9. Se não é ele o causador disso, quem é logo? Olha a pergunta que Jó faz, e nessa pergunta aqui, nesse capítulo 9, versículo 24, nós já temos a informação de que a terra até pode ser governada por homens perversos. A terra até pode ser governada por reis perversos, por políticos perversos, por presidentes perversos, por governadores perversos, mas quando um país cai na mão dos ímpios,
As autoridades, elas fecham os olhos para a justiça. A Bíblia nos diz que ele venda os olhos de seus juízes. Porque quando um país ele é dominado por um rei, por um governador perverso, parece que a impiedade ela cresce, ela aumenta cada vez mais. E o versículo bíblico diz que ele venda os olhos de seus juízes. Mas aqui para Jó ele sabe que não resta nenhuma dúvida de quem é Deus. Não há dúvidas para Jó, e somente Deus tem a última palavra no controle do mundo. É Deus que tem a última palavra na sua vida. É Deus que tem a última palavra na sua causa. Deus sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. E nós precisamos saber e entender que há história. Nós precisamos saber e entender que o mundo nunca esteve sem chefe, o mundo nunca esteve sem dono. Deus é criador, é soberano em tudo, em todas as coisas que Ele criou. E Ele permanece, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus soberano. Agora eu pergunto para vocês, quem é que pode impedir a Deus? Quem que pode impedi-lo? Será que existe alguém que pode impedi-lo? No capítulo 9, Jó diz abertamente que Deus ele é inquestionável. No capítulo 12, Jó vem falar decididamente numa resposta ao seu amigo Zofar, aquele que foi falar dele, que Deus ele é imbatível. Deus é inquestionável, Deus é imbatível, não importa a guerra, os rumores de guerra que tentarem se levantar contra Deus, nada vai derrotar a Deus, nada vai derrubar a Deus. Nós temos as profecias apocalípticas e sabemos como e o inimigo, que os versículos nos retratam como eles vão se levantar contra a igreja para tentar derrubar a Deus e para tentar vencer a igreja, mas Deus é imbatível. Não há exército nesse mundo que possa vencer ou que queira pelo menos lutar contra Deus, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano. E neste capítulo 12 existe uma preciosa e necessária confissão da inquestionável soberania de Deus que Jó vem retratar. Entre todas as coisas, Jó forma o seguinte: a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Deus é forte e vitorioso. Deus tira os reis dos seus tronos. Deus afasta os sacerdotes dos seus ofícios. Ele derruba os que estão no poder. Ele acaba com as forças dos poderosos. Porque Ele é Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. Em outras palavras, meus irmãos, o que Jó está querendo dizer é o seguinte: que Deus é inteiramente soberano com aquilo que Ele faz com todas as coisas. Ele é inteiramente soberano com aquilo que Ele faz com a natureza. Ele é inteiramente soberano com aquilo que Ele faz com as pessoas. E quando Ele decide agir, ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Ele decide agir, ninguém pode impedi-lo. Porque Ele é soberano sobre as nações. Às vezes a gente ouve falar a maior potência do mundo, a tal país é a potência mundial, é tal país que vai governar no futuro. Ah, meus irmãos, Deus, Ele é o soberano. Ninguém pode impedir o seu poder, a sua glória, a sua soberania e a sua majestade, porque Ele continua sendo Deus. Ele não muda. Ele não mudou e Ele não vai mudar. Ele que decide, é Ele que encerra qualquer situação, qualquer discussão. Tudo que Ele quer, Ele faz e ninguém pode impedi-lo. Será que alguém então pode compreender a Deus? Tem até uma canção, um louvor que fala justamente que será que alguém pode entender ou compreendê-lo? Quem também fala sobre a soberania de Deus aqui no livro de Jó é Eliú, é um outro amigo de Jó que sabia todas aquelas coisas que Jó estava passando e vai lá para dar alguns conselhos. Eliú é mais um dos 4 amigos do patriarca. O discurso de Eliú é um discurso longo. O discurso de Eliú ele começa ali no capítulo 32 e se estende até o capítulo 37 do livro de Jó. E quando ele começa então o seu discurso, a impressão que a Bíblia nos traz aqui é que ele estava irado, é que ele estava zangado. É tanto que o versículo 32, o versículo 2 do capítulo 32 nos diz assim: inflamou-se a ira de Eliú. Eliú, quando começa a falar com Jó, então percebe-se nitidamente que ele estava irado, que ele estava nervoso, que ele estava zangado. E ele deve ter ido falar com Jó justamente com isso em mente. Porque quando nós estamos de cabeça quente, muitas vezes a gente fala
coisas dispensáveis, a gente acaba falando coisas para mais. E foi exatamente isso aqui que aconteceu. Eliú falou coisas para mais para Jó. Eliú, a impressão é que temos aqui que ele não estava entendendo a soberania de Deus sobre a vida de Jó. E ele começa a falar, ele fala assim: estou cheio de palavras. Quem está falando com você é realmente um sábio de palavras. Então Eliú se estava colocando muito acima de Jó. Eliú estava se achando aqui agora o todo pomposo, o homem que estava dando conselhos a Jó, conselhos ao patriarca. Ele estava dizendo que eu entendo tudo que está acontecendo com você, Jó. Você errou, você pecou, você cometeu vários pecados. É por isso que tudo isso está acontecendo contigo. É por isso que tudo isso sobreveio a você. É isso que Eliú está aqui querendo falar para Jó. Mas o tema principal de que Eliú deve ter declarado isso aqui em 3 palavras. Em 3 palavras ele fala que Deus é soberano, Ele não é só bom o tempo todo, mas Ele está no controle todo o tempo. Muitas vezes a gente fica meio que, começa a bater o desespero por causa da luta, por causa do problema. E a Bíblia fala para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele continua, Ele está cuidando de cada um de nós, Ele continua sendo soberano, Ele continua no controle. Ele permanece no controle, Ele está no controle. Na parte final ali do seu argumento, ele começa a ilustrar o controle de Deus. Parece que ele começa agora a mudar o seu discurso. Ele começa a falar sobre o controle de Deus sobre o mundo. Ele começa a falar sobre o controle de Deus sobre as estações do tempo. Ele queria que Jó, na verdade, refletisse sobre aquilo que estava acontecendo, sobre a grandeza de Deus, sobre as maravilhas de Deus, sobre a natureza de Deus. Ele queria que Jó percebesse tudo aquilo. Olha como estão as estações do ano agora. Tivemos pouco inverno. Aí veio esses tempos atrás um calor de 40 graus aqui em nossa região, que não chegava aos 40 graus. Alguma região do norte e nordeste talvez seja normal ter 40 graus, mas para nós aqui da região sudeste não era. E chegou o dia de ter 40 graus. E de repente agora a temperatura caiu essa madrugada, eu estava vendo, estava dando 16 graus. Que organismo que aguenta isso? Essa mudança brusca de temperatura de 40 despenca para 20. E segundo o pessoal da meteorologia, semana que vem vai voltar a subir a temperatura de novo. E muitas vezes as pessoas falam: mas quem que tem controle nas estações do ano? Eu falo para você, é Deus que está no controle. É Deus que continua no controle das estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Ele continua controlando todas as coisas, embora muitas vezes nós não temos condições de entender ou compreender as operações neste mundo. Mas Deus continua controlando todas as coisas. E num desses seus discursos, Eliú estava certo, ele fala assim: realmente nós não podemos compreender o Todo-Poderoso. Nós não podemos compreender o Deus de grande poder. Ninguém pode compreender esse Deus soberano, esse Deus criador, esse Deus majestoso, esse Deus de amor. E olha a forma que ele se apresenta a partir do capítulo 38. Ele se apresenta então a Jó, e aqui a gente chega no ponto culminante do livro da história de Jó. Depois de todos esses amigos terem falado com ele, de certo modo, a fala de Eliú, ela prepara Jó para esse momento que está relatado no capítulo 38 de Jó. Se nós verificarmos lá o capítulo 38 de Jó, nós vamos ver algo fantástico. Até então, este momento, só estavam os amigos de Jó falando com ele. Mas no capítulo 38, olha que diz o versículo 1: depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. A impressão é que dá, irmãos, é que Eliú estava preparando a Jó para que Jó conseguisse chegar nesse momento de Deus falar com ele. A partir do capítulo 38, quem começa a entrar em cena para se apresentar e para falar com Jó é Deus. É Deus que entra em cena para falar com Jó. É o Deus inquestionável, é o Deus imbatível, é o incompreensível. O Senhor, ele aparece. Então respondeu o Senhor a Jó do meio da tempestade. Talvez você esteja passando por lutas, por problemas, por dificuldades ou por situações. Talvez a sua fé esteja abalada, mas tudo tem um agir e um mover de Deus na sua vida. Ele pode estar preparando você para viver momentos de experiência, de intimidade com Ele.
E ele aqui, a partir do capítulo 38, ele se apresenta e ele aparece para Jó no meio da tempestade. E a tradução da palavra hebraica por tempestade, ela vem traduzida de ventos fortes e vem traduzida também de um redemoinho. Olha a forma então que Deus ele se apresenta aqui para Jó. Agora, meus irmãos, tenta visualizar a cena. Imagina aquela maneira que Jó estava, era uma maneira deplorável. Jó estava podre. A sua carne estava podre, eram casca de feridas, era um odor terrível. Ninguém se aproximava dele, nem mesmo esses amigos conseguiram chegar tão perto de Jó, porque exalava um odor horrível, um odor terrível. E aqui a Bíblia fala que do meio de redemoinho da tempestade, Deus começa a se aproximar de Jó. Olha o que diz o versículo 2 e 3 do capítulo 38. Quem é este que mistura sentença com discursos ignorantes? Olha o que diz esse versículo, quem é este? Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? E olha o que continua falando para Jó: agora cinge os teus lombos como homem, eu vou te perguntar e tu vai me responder. Meus irmãos, olha o que acontece aqui. O que acontece aqui era que Jó deveria fazer as perguntas para Deus. Nesse texto aqui, a partir do capítulo 38, de tudo aquilo que Jó viveu, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu toda a sua riqueza que ele tinha. Ele deveria, que quando Deus se apresenta a ele deveria perguntar: Deus, o que aconteceu comigo? Deus, por que eu perdi meus filhos? Deus, por que eu perdi os gados? Deus, por que eu perdi as fazendas? Deus, por que eu perdi tudo? Deus, por que eu estou com esse corpo cheio de feridas? Deus, por que eu estou aqui agora me coçando com um caco de telhas? Por que eu estou no meio dessas cinzas? Era isso que naturalmente iria acontecer. Mas a Bíblia vai falar o seguinte: que quem começa a fazer as perguntas é Deus. É Deus que começa a fazer as perguntas. Não é Jó que faz as perguntas para Deus. Olha que interessante, contrariando tudo aquilo que os amigos de Jó queriam, contrariando tudo aquilo que Jó queria até esta altura do livro. Todos estão querendo entender as razões por causa desse sofrimento de Jó. Mas nós verificarmos o discurso de Deus, do capítulo 38 de Jó, até lá o capítulo 40 e o capítulo 41, nós teremos 77 perguntas que são feitas a Jó. Não foi apenas uma pergunta que foi feita para Jó. E todas essas perguntas, elas tinham um único objetivo: apontar a ignorância de Jó e também revelar a soberania de Deus. Quantas vezes nós questionamos a Deus? Quantas vezes nós não perguntamos a Ele: por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo? Por que eu estou nessa fase? Por que eu estou passando por essa fase de minha vida? Quero dizer a você que o Senhor, Ele é soberano sobre o mundo, Ele é soberano sobre todas as coisas, porque além de Ele ter criado o mundo, Ele continua cuidando do mundo. E isso fica muito claro nas perguntas de Deus a Jó. Ele não precisa dar todas as explicações sobre tudo o que acontece. Ele não precisa dar todas as explicações para você sobre tudo o que acontece na sua vida, porque Ele se apresenta como sendo Deus, Ele se apresenta como sendo soberano. É isso que nós precisamos entender: Ele é soberano. Ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas. Chegamos ao último capítulo. E no último capítulo do livro, depois de reconhecer que Deus é soberano, depois que ele reconhece todas essas coisas, depois de concluir a primeira parte ali da afirmação de Jó, o capítulo 32, ele vem terminar com Jó com as suas posses restauradas. No capítulo 42, a Bíblia nos diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tu podes tudo, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele que perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não compreendia. E Jó continua respondendo ao Senhor: escuta, me disseste e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouviria falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Ele estava falando apenas com os ouvidos, ele ouvia falar de Deus, mas agora os olhos deles estavam vendo. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E terminando isso aqui, olha que nos diz aqui o epílogo do versículo 7 em diante do capítulo 42 de Jó.
Acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, disse ele faz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto de Jó. Aqueles amigos que foram questionar a Jó e falar que Jó estava coberto de pecado, que todas aquelas coisas que haviam acontecido contra Jó foi porque ele pecou. Se nós verificarmos a continuidade do capítulo, o próprio Jó tem que orar por eles. Olha que coisa interessante, meus irmãos, olha o que diz o versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes ele possuíra. Nós temos que abrir um parênteses aqui neste versículo. Mudou a sorte de Jó. Jó havia perdido 7 filhos, 3 filhas, havia perdido bens, havia perdido riqueza, havia perdido gatos, havia perdido muitas coisas. E o versículo aqui fala que Deus mudou a sorte dele, deu o dobro de tudo que ele possuía. Nós queremos dizer aqui que Deus, ele continua sendo soberano, ele é soberano. E o livro aqui, o capítulo 42 de Jó, vem afirmar que todas as suas posses foram restauradas. Isso aqui, meus irmãos, não está dizendo que vai acontecer da mesma forma comigo. Não está dizendo que vai acontecer da mesma forma com nós, de nós perdermos as nossas posses e passar um período e nós ganharmos em dobro. Pode acontecer, mas não está dizendo aqui que é uma afirmativa que vai acontecer com todo mundo. É isso que nós temos que entender, a soberania de Deus. Deus agiu desse jeito com Jó por conta de sua soberania. Não quer dizer que isso vai acontecer com todas as pessoas. Ele é soberano, ele quis esse final para Jó. Ele pode querer um outro final para mim, ele pode querer um outro final para você, ele pode querer um outro final para todas as pessoas que estão aqui na igreja, porque ele é soberano. O que nós temos que fazer é o seguinte: é continuar confiando e descansando nele. É continuar descansando, porque o nosso final é somente ele que sabe. O meu final é só Deus que sabe, o seu final é só Deus que sabe. Talvez você já tenha visto nesses postes que muitas vezes as pessoas colocavam aqueles cartazes na rua, daquelas pessoas que leem a sorte, ou que você estava passando em São Paulo, tem muito disso aí, você está passando nos grandes centros das grandes metrópoles, tem aquelas pessoas: vem aqui que eu vou ler sua mão, eu vou falar para você a sua sorte. E como é, meus irmãos, o nosso futuro somente Deus. É só Ele que sabe de todas as coisas. O que nós temos que fazer é descansar, é não ficar preocupado com o futuro. Não se preocupe com amanhã. A Bíblia nos fala: não se preocupe com o que é vez de comer, ou com o que é vez de vestir. Olhe para as aves dos céus e olhai para os lírios do campo. O que nós temos é que descansar na soberania de Deus, porque nós temos a certeza que quem escreve o último capítulo será sempre o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele que sempre tem o poder para escrever o último capítulo da nossa vida. Descansemos seguros por saber que Deus, ele é soberano no comando de tudo e de todas as coisas. Em sua fala Deus disse: pois o que está debaixo dos céus é meu. Olha que palavra maravilhosa. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Ele está no comando, Ele está no controle de tudo, de todos. E assim vai ser dia após dia, assim será eternamente. É por essa razão que nós temos que descarregar e descansar seguros. Lança sobre ele toda ansiedade, como diz o versículo bíblico. Descansa, meu irmão. Se você sabe quem é o seu Deus, se você conhece a Deus, se você tem intimidade com Deus, se você tem comunhão com Deus, apenas descansa. Apenas descansa no Senhor. Porque tudo o que acontece conosco está debaixo da supervisão de um Deus Todo-Poderoso. Ele está vendo todas as coisas. Por isso nós temos que levantar nossa voz com adoração e confiança e declamar: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Aleluia! Para ele seja toda a glória, toda a honra, todo o poder e todo o louvor. Diante de todo o sofrimento, Jó expressou algo bastante interessante, que ele diz assim, ele levará até o fim tudo aquilo que ele planejou fazer comigo. Ele levará até o fim tudo que ele planejou para você, meu irmão. Jó sabia que Deus tinha um plano na vida dele. Deus tem plano na sua vida. Deus tem plano para o seu ministério. Deus tem plano para a sua família, para os seus filhos. Querendo ou não, esse plano se concretizará, porque Deus, ele é o soberano que está tomando conta de você.
Mas para isso você precisa estar firmado nesse Deus Todo-Poderoso, seguindo esse caminho que Ele te colocou. O apóstolo Paulo também ele falou isso com bastante convicção, falando da seguinte forma em Romanos 8:28: sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. E nesse versículo não está escrito nós supomos que todas as coisas contribuem. Não é isso que está dizendo, mas nós sabemos. É isso que diz o versículo: sabemos que todas as coisas contribuem. Você ama a Deus, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor, você serve ao Senhor, você louva o Senhor, você adora o Senhor. Todas as coisas contribuem em seu favor para que se amam Deus soberano, Deus maravilhoso. Todas as coisas. Por isso que é exemplo de Jó. Talvez se você está enfrentando algum tipo de problemas, algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, não é motivo para desespero, não é motivo para dúvida, não é motivo para ansiedade, porque é Deus que está no controle. Deixa Deus permanecer no controle. Não queira tirar o controle de Deus. Deixa Ele controlar. Distância seguro. Por Deus o Pai ama. Ele faz o bem para aqueles que não amam. Deus continua no controle de todas as coisas. Para nós concluirmos, sabe que lá na frente da história de Jó, já na época do Novo Testamento, Tiago, ele pôde escrever o seguinte verso, no capítulo 5, versículo 11: eis que temos por felizes aqueles que perseveraram firmes, tendo ouvido a paciência de Jó. Nós temos que aprender muito com a paciência de Jó. Com a paciência de Jó. Porque Jó foi um exemplo de alguém que passar sofrimentos, perder a integridade. Ele sabe o sofrimento, perde a integridade de quem do país, passar por sofrimento. A primeira coisa é saber a vontade de vir à igreja, é a vontade que começa a perder a nossa confiança, Deus. Qual é o segredo de Jó? Qual foi o segredo de Jó? Na verdade, ele sabia que Deus estava no controle, ele precisa saber disso. Saiba que Deus de Deus. Precisamos continuar crendo na sabedoria de Deus, na sua soberania, no seu poder. Que Deus era uma bagagem que Jó carregava consigo. Jó tinha consigo a crença na soberania de Deus. Era uma bagagem que ele tinha com ele todos os dias. E nós temos que ter essa bagagem conosco, que Deus é soberano, que Deus. Jó entendia que Deus era soberano. Isso precisamos entender, que Deus é soberano no comando da minha vida. Deus é soberano no comando da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus familiares, dos seus empregados, da sua empresa, dos seus funcionários, do seu vizinho. Não importa, Deus é soberano no comando de tudo. Deus é soberano em todos os propósitos, todos os programas. Por isso que Jó descansou seguro. Descansa seguro, meu irmão. Descansa seguro, minha irmã. Tenha essa convicção contigo. Tenha essa confiança, tenha essa determinação, sabendo que a sua integridade e a sua intimidade com Deus sempre vai contribuir para o seu bem. Porque Ele continua sendo Deus soberano na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos orar neste momento. Peço aos irmãos que aqui se encontram, que se coloquem em pé. Você que está na sua casa, você que nos acompanha neste momento, você que pode também estar orando em no momento de nós exercitarmos um momento de fé, de comunhão com Deus. Ele continua sendo soberano. Talvez você que nos assista nessa já no final do turno. E talvez você já tenha questionado a Deus por tantos problemas, por tantas tribulações. Talvez você continue se perguntando, Deus, por que Ele não muda?
Deus, por que Ele continua dessa forma? Olha tudo aqui que a gente tem passado, olha todo esse caminho que nós temos trilhado e Ele não muda. Talvez você tenha falado, Deus, por que ela continua dessa forma? Nós continuamos em oração, nós estamos te servindo, mas por que continua desse jeito? Quantos questionamentos nós fazemos no nosso dia a dia, muitas vezes lá no quarto, quando você está indo a dormir, ou quando se levanta, ou quando você tem a oportunidade de estar sozinho na sua casa, ou quando mesmo você está lá no seu chuveiro tomando banho, que ninguém está te vendo, que é só você e Deus, e ela água caindo em cima de você, e ali você começa a orar, ali você começa a chorar, e você começa a falar com Deus. Minha irmã, Deus continua sendo soberano. Ele continua vendo o seu passado, Ele sabe o seu presente, só Ele sabe do seu futuro, Ele sabe dos projetos, dos planos, dos planejamentos que Ele tem para você. Ele continua cuidando de você, Ele continua cuidando da sua casa, da sua família, dos seus filhos, de tudo. Coloque tudo nas mãos de Deus. Muitas vezes, como eu falei, a gente tem por costume querer ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda porque Ele é soberano. Ele não precisa do nosso auxílio porque Ele não precisa passamos todos os problemas e lutas sem falar com Ele. Fale com Ele, chore na presença dEle, desabe o seu coração na presença dEle. Quer chorar no ombro amigo, chore no ombro amigo do Deus Todo-Poderoso. Ele vai ouvir, Ele vai te responder. Tenha a oportunidade agora, todos de joelhos, oremos e falemos com o Senhor na sua casa. Fale com Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus. Soberano é o Senhor. Somente o Senhor Deus. Somente o Senhor é o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos. O Senhor nos ajuda. Ajuda-nos a entender, a compreender o querer, Senhor Jesus. Ajuda-nos a termos intimidade, ajuda-nos a termos integridade contigo da mesma forma, Senhor. Esses exemplos maravilhosos de vida, de integridade, de retidão, que Jó deixou como exemplo a cada um de nós. Esses exemplos que Jó deixou para mim, esses exemplos que Jó deixou para o seu povo, que Jó deixou para a igreja, nos ajuda a entender, nos ajuda a vermos, nos ajuda a ver, a entender e a compreender como Jó viveu. Que momento de dor, Senhor. Que momento de luta, que momento de sofrimento, que momento de desespero com aquelas enfermidades. Aqueles amigos que foram tentar aconselhar a Jó, que falaram, que criticaram, que falaram que ele estava em pecado, que ele havia perdido os filhos, havia perdido os bens por conta do pecado. Quantas coisas, palavras falaram para Jó, mas ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. Oh, Jesus maravilhoso, Deus maravilhoso que nos ajuda. Cuida dos teus servos que estão aqui no templo nessa noite, Senhor, que deixaram os seus lares, que deixaram a sua casa e vieram na igreja para servir, para te adorar, Senhor Jesus. Continua, dai-nos a continuidade de noite abençoada, maravilhosa, uma semana de bênção, uma semana de paz, uma segunda-feira de feriado, uma segunda-feira de trabalho, uma continuidade de semana na tua presença, porque tu és soberano, porque tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Conceda-nos o perdão de pecados, Senhor. Perdoa os pecados, sejam eles por palavras, sejam por obras, por pensamentos. Perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas falhas. Cuida da nossa voz, cuida do nosso lábio, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, ó Rei Jesus. Nossa boca possa falar daqui estiver cheio o nosso coração, e que o nosso coração possa estar cheio da tua palavra. Ajuda-nos a te adorarmos, Senhor, em sinceridade e coração. Ajuda-nos a estarmos a cada dia firmados em Ti, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, leva-nos em paz aos nossos familiares, leva-nos em paz, ó Rei Deus todo soberano. Os Teus servos que estão nos seus lares, que estão nas suas casas, aqueles que ainda vão assistir a essa mensagem, aos louvores que foram entoados, a essa oração. Deus, toca em cada vida neste momento. Vem com Teu
teu bálsamo, vem com teu poder, vem com tua infinita graça, bondade, com a tua misericórdia. Alcança aqueles que estão enfermos, alcança os que estão hospitalizados, alcança aqueles que precisam de uma restauração, aqueles que precisam, Senhor, de uma renovação de sua fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, pois é maravilhoso aqueles enviados estão a trabalho, cuida deles, ó Rei Jesus, cuida dos filhos, cuida da família, cuida do neto, cuida dos cônjuges, cuida de todo o teu povo e de toda a tua igreja, meu Deus, cuida da tua igreja, Rei Jesus. Cuida dos ministérios, cuida da liderança, cuida de cada consagrado, cuida de cada vida, Paizinho querido. E que possamos estar cada dia firmados em te adorar, cada dia firmados em te servir, em bendizer e glorificar o teu nome. Aleluia, aleluia, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias de Jesus. Aleluia. Somos gratos a Deus a oportunidade que Ele nos concede de estarmos neste domingo com os nossos irmãos, junto podermos adorar, glorificar e bendizer o seu nome. Você na sua casa tem uma continuidade de noite também abençoada, uma noite de sono de paz. Amanhã é feriado, muitos estarão em casa. Aproveite o feriado, curta a sua família. Aproveita o feriado, curta os seus filhos, curta os netos, abraça ele, joga ele para cima, dá risada, leva para brincar. Aproveita o feriado da melhor maneira possível. Você que vai estar trabalhando, que você tenha uma segunda-feira também de trabalho abençoada, vitoriosa, em nome de Jesus Cristo. Uma terça-feira repleta de bênção, uma quarta-feira excelente, que a sua quinta-feira seja melhor que a quarta, na sexta-feira preparação para o sábado, e no sábado possamos juntos adorar, glorificar e novamente bendizer ao nome do Rei dos Reis, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade, pelos louvores, pelo culto, pela tua palavra, por cada um dos teus servos que aqui se encontram neste culto, neste templo, cada um nos seus lares, acompanhando por essa rede digital, que o teu amor possa alcançá-lo, Jesus, a cada dia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.